Sabe aquelas turnês históricas em que a banda de abertura simplesmente rouba o show? Tipo o Queen humilhando o Mott the Hoople em 1974, ou Van Halen fazendo Black Sabbath parecer banda de churrascaria em 78, ou ainda o AC/DC abrindo pro UFO e deixando os coitados com cara de quem deixou esses malucos tocarem antes da gente? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu hoje em Brasília. O grande show estava marcado. Alexandre de Moraes, a estrela da noite, o juiz popstar, o nosso Bon Jovi de toga, ia brilhar no interrogatório de Bolsonaro. Tudo armado para ele dar mais um espetáculo jurídico com aplausos da plateia da Globo News. Mas aí entrou Bolsonaro, carismático, debochado, solto e, o que é pior para a militância, com o público do lado dele, porque todo mundo sabe que ele está sendo perseguido. Deu piada, deu ironia e ainda mandou um convite para o Xandão servisse na chapa de 2026. Foi como se o vocalista da banda de abertura quebrasse a guitarra na cabeça do headliner. Moral da história? Xandão queria o palco, mas quem fez o show foi Bolsonaro. E agora a militância está surtando nos bastidores. Bora ver esse circo! Brasilinas e brasileiros, bem-vindos a mais um episódio de Gladiadores da Democracia, o reality show jurídico que transforma depoimentos em espetáculo, juízes e protagonistas, e réus em, alvos. No episódio de hoje, Jair Bolsonaro, o homem que supostamente tentou dar um golpe com uma minuta e uma reunião do Zap, encara seu algoz supremo, Alexandre Uglandi, também conhecido como juiz, vítima, delegado, promotor e, se deixar, até datilógrafo do processo. Vamos começar pelo básico. Você sabe que o julgamento é sério quando o juiz é também a vítima. E quando o promotor é o próprio juiz. E quando o delegado está sentado na cadeira do juiz? Ou seja, Xandemar faz tudo, menos se declarar suspeito. O STF virou uma mistura de filme do Ed Murphy com novela da Globo. Todos os papéis são do mesmo ator. E o que seria esse interrogatório? Um momento de busca pela verdade? Justiça sendo feita? Não, claro que não. Era um espetáculo, um showzinho armado, um talk show jurídico, onde o convidado não podia nem tomar café, mas o apresentador já tinha escrito o roteiro, o veredito e a manchete da Globo antes da gravação começar. Mas eis que o inesperado acontece. Jair Bolsonaro chega tranquilo, relaxado, pleno, como se estivesse num episódio de A Fazenda, prestes a dar o depoimento na roça, mas já sabendo que tem o apoio do público. Enquanto isso, quem parecia suando mais que o Frodo, levando o anel pro vulcão, era Xandemar. A ironia é deliciosa, o réu calmo, o juiz nervoso. O homem que seria o golpista comportado como um vovô indo renovar o título de eleitor. E o guardião da democracia, Xanderleia, parecendo o segurança da balada às 3 da manhã, impaciente, irritado e com vontade de mandar todo mundo embora. Repara como ele se sente tão constrangido com as pataquadas que finge nem conhecer Felipe Martins. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Que atuação fraca desse senhor! O cara é muito tosco. Fingir que não sabe o nome do Felipe Martins. Ah, Xander Clayson, nosso Sherlock Holmes da democracia, nosso Batman constitucional, nosso Thanos de toga, que com um estalar de dedos decide quem pode ser preso, quem pode falar e quem deve desaparecer do mapa jurídico. Só que, aparentemente, nosso herói está com um pequeno problema de memória, um lapso, uma amnésia seletiva.
Tipo novela das 9. Durante os interrogatórios, Xandão finge com a sutileza de um elefante em loja de cristais que não sabe o sobrenome do Felipe Martins. Felipe? Qual Felipe mesmo? Aquele? Não lembro o sobrenome. Sim, aquele mesmo, Xandão. Aquele que você prendeu ilegalmente, jogou na solitária por 10 dias e tentou empurrar para debaixo do tapete, como se fosse figurante da Praça é Nossa. Mas olha só que curioso. Apesar da amnésia judicial, Xandemar faz questão de perguntar sobre esse tal de Felipe para todas as testemunhas. 1, 2, 3 vezes, um bingo inteiro só com o nome do rapaz. Detalhe, sem contraditório, sem defesa, sem os advogados do próprio Felipe presentes. Porque justiça nesse Tribunal da República do Vale Tudo é só um detalhe estético. Agora você pergunta, por que essa obsessão? Por que tanta vontade de enfiar o nome do Felipe Martins nessa novela mal escrita do golpe imaginário? Simples, porque ele é a pedra no sapato, o fio puxado do suéter da narrativa. Porque a prisão absurda dele, baseada numa viagem que ele não fez, com documentos provando que nunca saiu do Brasil, com dados do governo americano confirmando isso desde outubro de 2023, ameaça implodir a farsa inteira. Ah, e tem mais. Fraude no sistema migratório dos Estados Unidos, abuso de autoridade, violação de direitos humanos, solitária ilegal, falta de acesso à defesa. Uma aula prática de tudo que a Constituição manda não fazer, mas que agora virou tutorial da Suprema Corte. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, a sujeira começou a vazar. Não dá mais para esconder debaixo do tapete. Com os novos depoimentos, a verdade está vindo à tona como óleo de peroba em tábua velha. E já tem parlamentar americano coçando a cabeça, perguntando que raio de democracia é essa, onde juiz acusa, julga, prende e depois esquece o nome do acusado. O Xandão, coitado, pode até continuar bancando o esquecido, mas o mundo está lembrando. E Felipe Martins pode ser o dominó que derruba a fileira toda. Boa sorte tentando fingir que ele nunca existiu. Mas não foi só o Xandão que se fez de sonso. O fantoche dele, procurador-geral da República e sósia do Cocada, Rodrigo Janot, tentou normalizar a ideia de que questionar e debater um assunto é crime. Em plena audiência, Gonê vira para Bolsonaro com a cara mais séria do mundo e manda essa. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Sim, você ouviu certo. Debater uma decisão agora está sob suspeita criminal. Questionar virou sinônimo de golpismo. Se você acha que jogar dentro das 4 linhas significava obedecer à Constituição, respeitar os poderes e exercer suas liberdades fundamentais, surpresa! Para o Gonê, isso talvez seja atitude suspeita. O novo Código Penal não está mais no Diário Oficial, está nos sentimentos da PGR. Se você teve uma dúvida sobre uma decisão judicial, golpista. Fez uma live? Criminoso. Postou no X dizendo que achou exagerada a decisão do STF? Perigo à democracia. Reclamou da multa de trânsito? Tentativa de insurreição armada. É a criminalização do debate, o sequestro do contraditório, a canonização do monólogo. E o mais engraçado ou trágico é que essa palhaçada judicial está sendo vendida como defesa das instituições. Ora, se defender as instituições significa extinguir qualquer crítica a elas, então estamos diante de uma democracia de museu, bonita de longe, mas morta por dentro. E o roteiro é sempre o mesmo. A PGR e o STF tentam nos convencer de que questionar é crime, que ter opinião é golpismo, que liberdade de expressão é uma ameaça à liberdade. E quem não concordar com isso, bem, cuidado com o mandado de condução coercitiva vindo via iFood. Aliás, vale lembrar, com direito a replay em câmera lenta, que foi o ministro André Mendonça, no meio da discussão sobre redes sociais, quem teve a coragem de dizer o óbvio. Questionar é direito de todos.
Imagina só, um ministro do STF defendendo liberdade de expressão. A última vez que isso aconteceu, acho que ainda era permitido fumar em avião. Mas enfim, sigamos. Se você for preso por questionar demais, leve um dicionário junto. Vai que ajuda na audiência de custódia. E lembre-se, aqui no Brasil de 2025, o novo crime inafiançável é pensar por conta própria. E aí vem o momento da discórdia, ou da genialidade, dependendo do seu ponto de vista. Bolsonaro, com um sorriso maroto, manda: Moraes, quer ser meu vice aí em 2026? Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. A cara do Xandão, a resposta dele, o gole d'água deixou bem claro. O cabeça de manequim pegou ar. A imprensa chamou de piada boba. Outros militantes falaram que Biruliro estava se auto-humilhando. Alguns observadores acharam que foi tiro no pé porque ele estava humanizando o Xandisvaldo. Mas todo mundo sabe, em política não existe piada inocente. Aquilo foi uma jogada esperta. Primeiro, Bolsonaro deixou claro, ele está se colocando no jogo de 2026 sim. Ele esfregou na cara do Nosferatu que ele não tem elementos para condená-lo e tampouco mantê-lo inelegível. Segundo, foi a forma mais debochada possível de dizer para o Xandão que ele o vê como político e não como juiz. Porque juiz imparcial não vira meme no TikTok, não grita com o réu, não persegue quem compartilha vídeo do Nicolas e não anda de toga como se fosse capa da Vogue. Foi um sutil recado. Quer mandar no país? Candidate-se. Além disso, até uma pessoa com o QI da Janja entende que foi uma ironia que a última pessoa no planeta que seria escolhida para ser vice do Bolsonaro seria o Xandecir. Jair Bolsonaro mostrou que é candidato a presidente da República em 2026, sim, e de quebra, ao mesmo tempo, mostrou que Xandesvaldo age e toma decisões de forma política. Mas o melhor termômetro de que Bolsonaro saiu por cima não foi o interrogatório em si, foi o chilique da velha mídia. A anciã da passação de pano, Miriam Leitão, se irritou demais. Bolsonaro transformou o interrogatório numa live. E você quase se rasgou de raiva, né, Amélia? Entendo como isso é bom. Se até você assistiu essa live e se emocionou, Miriam, então ele furou a bolha. É mito que chama. O cara arrasou. Brasileiro vota em perseguido até no BBB. Vocês são otários, ele saiu mais vítima do que nunca. Quem você pensa que é? Se Bolsonaro transformou o interrogatório numa live, o STF transformou o julgamento em embate político, como se fosse o papel da corte. Biruliro fez muito bem em agir como político, de forma espontânea, em vez de ter medo dessa turma enviesada. Aliás, lembram daquela máxima dos comunistas? Acuse-os do que você faz? Então, quem transformou o interrogatório numa live, sabe quem foi? O PT. PT vai transmitir interrogatório de Bolsonaro e mais 7 réus no STF. Mas a Miriam tem razão. Bolsonaro não afastou as acusações, mas transformou o interrogatório em palanque. O presidente simplesmente fez propaganda do seu governo em pleno julgamento, assistido pelo mundo inteiro. Se o julgamento é show, nada mais justo que Bolsonaro faça do interrogatório uma live. A esquerda não viu o caminhão que a atropelou. Tarde demais. Ou melhor, ela até que viu. Na Globo News, parecia que alguém tinha cancelado a assinatura da Globoplay. A jornalista e sósia da Momô, Júlia do Alib, visivelmente irritada, praticamente exigiu que Xandecir pegasse Bolsonaro pelo colarinho, gritasse "confessa!" e batesse o martelo na testa do ex-presidente. Indignadíssima porque o cabeça de espelho não foi mais incisivo.
eu faço até uma pequena ponderação ao interrogatório por parte até do ministro Alexandre de Moraes e do PGR. Porque nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais incisivos. Não, mas peraí, ontem o Cid falou que o senhor editou esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez? O senhor leu no computador? O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas e aí eles vão lendo as perguntas prontas e aí eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que eu acho que tinha que ter mergulhado. Que tinha que ter falado, não, peraí, o senhor falou que foi rápido, que foram os considerandos? Não. A acusação contra o senhor do delator é que o senhor editou essa minuta. O senhor não escreveu em nenhum momento, o senhor não usou um computador, o senhor não usou um lápis, o senhor não editou isso, o senhor não tirou as prisões anteriores e não manteve. Então, que versões que o senhor viu, né? Faltou responder isso. O senhor viu duas versões? O senhor viu uma versão com a prisão do ministro Alexandre e outra com a prisão do ministro Gilmar e do presidente do Senado? Que momento que foram essas, que o senhor travou contato com essas versões? Quem mexeu nessas versões se não foi o senhor? Então, eu faço essa pontuação porque eu acho que era um momento que dava para ter mergulhado mais para tirar as respostas dele sobre esse dia, que é o dia com o elemento mais crucial, na minha avaliação, da tentativa de golpe, que é a apresentação da minuta para os comandantes das Forças Armadas. Mano, a maior prova de que Bolsonaro se saiu bem e de que a tese do golpe não colou é ver jornalista querendo ensinar juiz. Quem você pensa que é? A cara de bunda desses dois não tem preço. A tia não entendeu ainda que não dá pra ir fundo quando o castelo foi construído na areia. Ou seja, para do Alibi, o juiz, que já é tudo, vítima, promotor, dono da bola, ainda deveria ser um pouco mais inquisidor. Talvez a Globo quisesse um pau de arara no Supremo. Vai saber. Bateu o desespero na militância. A mocreia estava espumando tanto que quase engasgou. O Bolsonaro foi gigante hoje. O Cid já torceu tanto essa história que nem o Chandecir e nem o Cocada conseguem mais se localizar no meio do novelo. A Globo News pé da vida com o depoimento do Bolsonaro. Chegaram ao ponto de dizer que o Gonê não sabe conduzir interrogatório. Você acha? Aliás, cadê a amiguinha de vocês? Aquela que tem acesso aos quicostros e a documentos antes mesmo dos advogados em inquéritos sigilosos. Tá sumida tem uns 2 dias, hein? Observe a vontade de condenar, mesmo sem provas, e não de saber a verdade. É o teatro da TV Lula. Vocês estão vendo o circo se desmontando e se desesperando por não ser o final que desejam. Que coisa horrenda. Esperneiem muito, pois a farsa virou pó e a minuta não existe. Esse caso escancara o que virou o sistema judicial brasileiro, um Black Mirror do Estado de Direito. Tudo é feito ao avesso. A presunção de inocência foi trocada pela presunção de culpa. O devido processo legal virou novela de tribunal. E o princípio da imparcialidade, bom, foi exilado em Cuba. Bolsonaro está sendo processado por um golpe que nunca houve, baseado em PowerPoint, print de WhatsApp e uma minuta que ninguém assinou. E mesmo assim, o plano é claro, condená-lo a qualquer custo e, se possível, calá-lo até 2030, porque 2026 já está batendo na porta. Mas o que vimos hoje foi um recado. Bolsonaro não está com medo. Ele sabe que já foi condenado no coração da esquerda e da mídia. Mas também sabe que segue vivo e muito forte no coração do povo. E mais do que isso, ele sabe provocar, sabe debochar, sabe rir na cara do autoritarismo disfarçado de justiça. E se o Supremo quiser impedir sua candidatura, vai ter que fazer mais do que um interrogatório teatral. Vai ter que rasgar a Constituição, de novo, mas dessa vez na frente de todo mundo. Xandão chamou um cara 1000 vezes mais carismático, divertido e bom comunicador do que ele para falar em frente às câmeras. Deu no que deu. Bolsonaro saiu muito maior do que entrou.
E a mídia, que entende de comunicação, entendeu isso e se desesperou. Xandemar achava que ia humilhar Bolsonaro, mas deu palco para ele e nem percebeu os nós que tomou ao vivo. E assim terminou mais um episódio do Rock em Brasília, com Bolsonaro sendo a banda de abertura que ninguém esperava, mas que todo mundo aplaudiu de pé. Era para ser o grande show do Xandão and the Supremos. Luzes, fumaça, discurso grave, clima de fim de mundo e muita pose de guardião da democracia. Mas quem saiu ovacionado foi o cara que entrou de chinelo e ainda fez piada com o vocalista principal. Enquanto Chanderleia tentava reger o espetáculo com sua habitual seriedade de diva operística, Bolsonaro fez como Queen em 74. Roubou a cena, fez o público cantar junto e deixou a banda principal com cara de figurante no próprio show. A diferença? No rock, a banda principal ainda volta no bis. Em Brasília, o risco é que o baterista do Supremo baixe o martelo e diga que não gostou do solo de guitarra e mande prender quem aplaudiu. Mas o estrago já está feito. A plateia viu quem tem carisma, viu quem está falando de peito aberto e viu quem está encenando um drama mal ensaiado. E nesse palco, o protagonista foi Bolsonaro. Valeu, Brasília! Até o próximo espetáculo jurídico com roteiro de novela mexicana. Ai, ministro, você sabe como me deixar todinha molhada de notícia. Aí, ministro! Ah! Essa pauta me deixa toda escorrendo parcialidade pra você. Me dá esse furo, ministro! Eu quero esse furo. Vaza só pra mim, vaza. Manda mais uma censura, manda! Seu safadinho, que eu te dou uma manchete bem gostosa, só pra você. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.